Já pensou em se aposentar com 30 anos de idade? De acordo com a Previdência atual, se aposentar com essa idade é praticamente impossível, por ter as questões de tempo de trabalho e tal. Mas se você é nova e trabalha por conta própria, as suas chances de se aposentar aos 30 são bem grandes. É claro que com bastante esforço e dedicação. A única coisa que cai do céu é chuva, né, minha gente? E hoje eu vim contar a minha história, a minha trajetória de vida até eu me aposentar aos 30 anos de idade. E apesar de eu ter me esforçado realmente em relação ao trabalho, eu nunca tive essa pretensão. Na verdade, eu não me aposentei. Eu fui aposentado aos 30 anos de idade. Então, se você quer saber como, então senta que lá vem a história. No dia 19 de dezembro de 1988, eu nasci. Brincadeira, não preciso começar a história assim tão do início. Mas nada de grande relevância realmente é que eu sempre fui muito tímida mesmo. Do tipo de não conseguir nem falar com as pessoas que não moravam na mesma casa que eu. Uma ideia, quando eu tinha uns 3 anos de idade, eu fiz xixi na calça na escola, porque eu não conseguia falar com a professora que eu precisava ir ao banheiro. Eu sabia falar, mas eu não conseguia. E essa timidez, ela veio me acompanhando ao longo da minha vida. Tanto é que sempre que perguntavam para minha mãe, assim, o nome da minha mãe é Inês. Inês, como é que tá tua filha? Aí ela falava, qual delas? Eu tenho 3. E falavam para ela, aquela que não fala. Já sabia que era de mim então falando. E eu nunca fui de dar trabalho na época da escola. A minha mãe, ela nunca foi chamada por qualquer problema. Só que chegou num ponto em que um dos cursos de informática que eu fiz, o meu professor, na época, ele mandou chamar minha mãe no curso para conversar. E durante essa conversa, ele disse para ela que eu tinha fobia social, que deveria me levar para um psicólogo porque eu não falava com ninguém da turma. E durante o ensino médio eu fiz o curso normal, que é aquele antigo magistério. Sempre quis ser professora como a minha mãe. E no colégio tinham pessoas que eram portadoras de necessidades especiais. E como eu tinha que fazer estágio nessa matéria de educação especial, eu escolhi a turma dos deficientes auditivos. Eu achava incrível existir aquela língua própria para se comunicar. Então eu comecei a aprender a língua dos sinais, Libras, com eles mesmos. E na igreja eu entrei para o Ministério de Libras e a gente interpretava os cultos. Aí eu dei margem para as pessoas falarem, né? Ah, caraca, a Isadora, ela conseguiu um jeito de falar sem abrir a boca. E segura essa informação da timidez, porque ela é muito importante para você entender a questão da aposentadoria precoce. Durante a adolescência, eu tive um episódio de hemorragia. Foram 2 meses sangrando sem parar. Então eu fui à minha primeira consulta com o ginecologista, fiz a ultrassonografia pélvica e foram identificados ovários policísticos. E como a maioria dos ginecologistas recomendam tratamento, foi indicado eu iniciar com anticoncepcional. E a minha menstruação, ela sempre foi irregular, só que com o remédio ela acabava vindo direitinho. O problema é que eu não sabia que eu tinha SOP. Ninguém sabia dessa existência, eu nem sabia que isso existia na verdade. E eu apenas sabia que tinha o tal dos ovários micropolicísticos, né? E o remédio era para tirar esses ovários policísticos, os cistos pequenininhos, né, dos ovários, que era a causa da hemorragia. Comenta aqui embaixo, tá? No box dos comentários, se você quer saber mais sobre a síndrome dos ovários policísticos. Tá? Se você tem, ou se tem alguém que você conhece que tenha essa síndrome. No entanto, se eu parasse de tomar o remédio, eles voltariam e poderiam ocasionar novos episódios de hemorragia. Vou fazer um adendo aqui, que existem pessoas que têm os micropolicísticos nos ovários e existem pessoas com síndrome dos ovários policísticos, que era o meu caso. Os micropolicísticos não eram os únicos sintomas que eu tinha. Eu sempre sofri com hirsutismo. O que é hirsutismo? São aqueles pelos em excesso em locais onde geralmente só os homens possuem, como queixo, pescoço, além daquela questão psicológica. Lembra da timidez excessiva? Pois é, a SOP pode estar envolvida.
Eu vou fazer um próximo vídeo explicando detalhadamente sobre SOP. Então, se você sofre com essa síndrome, que inclusive é um dos sintomas da SOP, é a infertilidade, né, dona Aurora? Deixa o seu like aqui agora, e você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que aí você vai ser avisada toda vez que eu postar um vídeo novo e quando esse vídeo que eu detalhar mais sobre a SOP for ao ar. Já formada em professora, eu continuei a dar aulas, porque durante aquele meu último ano na escola, eu já dava aula numa escola. Assim que eu encerrei, eu fui para uma outra escola, trabalhei durante um ano com jardim de infância, só que não tinha carteira assinada, o que era muito importante para eu poder me aposentar. Eu tinha 18 anos ainda. E dentro desse ano eu comecei a namorar. No ano seguinte, eu fiz um curso de telemarketing, ou seja, falar com as pessoas, só que era apenas pelo telefone. O que não deixava de ser um progresso, né? Antigamente, quando as pessoas falavam comigo, eu não conseguia responder. Então eu passei a responder com um sorriso, depois eu já respondia falando, tudo bem? Tudo! E hoje eu já cumprimento as pessoas quando eu chego em algum local. Para muitos, o que antes era encarado como uma falta de educação, para mim era a maldita timidez. Ao concluir aquele curso de telemarketing, eu logo fui encaminhada para fazer uma entrevista de emprego numa empresa, passei e assinei a carteira como operadora de atendimento 3. Passei uns 2 anos e meio lá. E dentro desse período, eu comecei a chegar à faculdade à distância de pedagogia, porque eu tinha me formado em professora, eu achava que esse era o caminho, só que eu não gostei, eu resolvi que eu não daria continuidade. E no início, eu ganhava muito bem, mais que o meu pai, inclusive, para ter uma ideia. Só que com o tempo, os critérios das comissões eles foram ficando mais rígidos e o meu contra-cheque ele começou a diminuir. Como operadora de atendimento 3, a minha função era impedir o cancelamento dos cartões. E eu ouvia de tudo. Era xingamento, porque os cartões eles eram enviados, alguns deles, sem consentimento da pessoa. Então, vinha um cartão, tinha anuidade alta, tudo era motivo para cancelar. E no início eu estava ganhando bem, eu pensava, eles estão xingando a empresa que está fazendo isso com eles, não sou eu não levava para o lado pessoal. Só que como o contra-cheque ele foi diminuindo, as ofensas já começavam a aparecer pessoais. E nisso eu comecei a entrar num estágio que eu não sabia do que se tratava, só que sempre que eu chegava na empresa, eu colocava o headset, as lágrimas já começavam a descer. Tinha vez de eu chegar na estação de trem para ir ao trabalho e não conseguir pegar o trem, de tanto que eu chorava. Ou seja, ali, já em 2010, eu já estava entrando num quadro de depressão e eu não sabia. O que eu fiz? Pedi demissão. Eu não ia conseguir mais trabalhar naquelas condições. E naquela época, tinha aberto um concurso, eu mal pra caramba, nem ia mais fazer a prova, mas a minha mãe insistiu tanto, porque eu já havia pago e tal, mas eu não tinha estudado, acabei indo, fiz a prova, resultado, passei. E eu não fui chamada de imediato, porque a minha classificação ela não estava dentro do número de vagas. Então eram apenas 9 vagas, na minha classificação, se eu não me engano, era 141, né? Eu acho que era isso, 141. E desempregada, eu e na época o noivo que eu tinha, nós resolvemos que marcaríamos a data do casamento assim que um dos dois começasse a trabalhar. Aí no ano seguinte eu já comecei a trabalhar também como teleoperadora, só que em outra empresa. Então a gente marcou o casamento já para o final do ano. O meu avô, ele tinha um terreno bem grande, dividiu as casas para os filhos, mas como a minha mãe fez questão da parte dela, ela não pegou. E acabou que a gente morou, né, a minha família, minha mãe, meu pai, do lado, na casa ao lado do terreno. Acabava a casa da minha tia, a casa ao lado era a casa que a minha mãe morou com a gente, só que não fazia parte do terreno do meu avô. E eu tenho uma irmã que, na verdade, ela é minha prima, porque ela é filha da irmã da minha mãe. Só que como a mãe dela morreu quando ela tinha 5 anos, a minha mãe criou como filho. Então ela é uma irmã, realmente, para mim, eu considero como irmã sempre. E ela também estava com esse casamento dela marcado para o mesmo ano que o meu, só que eram 2 meses antes. Aí a casa que seria para a mãe dela, ficou para ela. E a parte de cima era entre a casa dela e a casa de uma outra prima minha. Lá tinha uma casa também. E essa prima minha, ela derrubou para fazer o segundo andar na casa dela.
seria ali a casa que a minha mãe não tinha feito questão, porque era a casa, né, por direito da minha mãe, seria ali na parte de cima. Então, como sobrou apenas um espaço em cima da casa da minha irmã, né, porque a casa de cima ela era entre as duas casas, né, só que na parte de cima. E o meu noivo na época era pedreiro, aí eu pedi para ela para poder fazer a casa ali, né, naquele espaço que tinha sobrado. Só que ela não deixou, porque disse que ela ia fazer um segundo andar também. E foi uma corrida contra o tempo para eu poder tentar comprar uma casa antes do casamento, que seria naquele mesmo ano. A gente chegou a entrar numa cooperativa de imóveis e disse que em 2 meses ia sair. Aí a gente pagou e nada de sair a casa. Então a gente foi tirar satisfação. Nós ficamos sabendo que só um ano depois é que talvez a gente tivesse realmente a casa. Então a gente teve que correr para o aluguel. Só que não teria como a gente pagar o aluguel e a parcela da cooperativa ao mesmo tempo. Então uma prima da minha mãe ofereceu a casa dela emprestada pra gente. Aí a gente morou até a nossa casa sair. E eu sou, inclusive, muito, muito, muito grata por isso que ela fez. Né? Qualquer pessoa que empresta a casa para você morar, né? E então eu casei. Um mês depois do casamento chegou o telegrama de convocação para aquele concurso. Lembra do concurso? Para tomar posse lá na Prefeitura do Rio. A casa não saiu. Aí eu tive que congelar o pagamento na cooperativa. Pedi para pagar o aluguel para a prima da minha mãe, né? Porque afinal de contas eu me sentia mal, porque era como se eu estivesse morando de favor. Mesmo sendo apenas eu e meu marido, a casa era ao lado do terreno do meu avô também. A gente começou a pagar aluguel para ela. E a gente começou junto, inclusive, a faculdade de educação física, só que com o passar do tempo houve um divórcio. E ele é quem pagava todas as contas dentro de casa. E o meu salário era só para mim. E eu gostava de sair, fazer compra, dar presente. Eu era a tia rica da família. Inclusive, essa minha irmã, da história lá da casa, ela deu a filha dela para eu ser madrinha naquela época. E como divórcio, eu vivi sem condições de arcar com as despesas da casa sozinha. Eu teria que sair de lá para uma casa menor. Então eu peguei um empréstimo para tentar colocar as coisas em ordem e segui ainda procurando uma casa com um custo menor. E nesse tempo eu comecei a namorar com outra pessoa, que é que eu tô até hoje. A minha irmã, ela me deu a outra filha para ser madrinha também, que ela teve uma filha depois. E quando eu encontrei uma casa que era longe dali, no entanto mais barata, a minha irmã me ofereceu fazer lá em cima da casa dela, onde eu tinha pedido, lembra? Né? Onde ela disse que ia fazer o segundo andar. Já tinha passado 4 anos e ela não tinha feito nada. Então, eu a princípio não quis, porque se ela achava que era dela, eu não ia ficar discutindo. Só que ela foi enfática, dizendo, não, é sua, né? Porque lembra que era da minha mãe, aquela parte? Então ela não ia mais fazer segundo andar, nada. Por fim, ela acabou me convencendo de que era minha. Então eu peguei o fundo de garantia daquela empresa que eu pedi as contas. Lembra que eu tinha pedido as contas? Já tinham passado alguns anos, então eu pude retirar o meu fundo de garantia. Porque só depois de 3 ou 4 anos, se eu não me engano, que pode tirar o fundo de garantia quando a gente pede as contas, né? Para começar a construir. Só que dessa vez, eu já não tinha mais o pedreiro, que era naquela época o noivo, lembra? Então levantamos a casa. Eu, meu pai, meu irmão, na época meu namorado, que hoje é quem tá comigo. Mesmo sem um acabamento, me mudei para lá. E a gente continuou fazendo a casa, eu morando na casa mesmo. E eu tava segurando as pontas, tipo, vendendo almoço para comprar a janta. E quando eu tinha 27 anos, na época eu fui à consulta de rotina na ginecologista e eu recebi a notícia de que eu só poderia engravidar até os meus 30 anos. Eu não teria óvulos suficientes, né, aqueles folículos que descem, após os 30 anos. Mais um baque. E no mesmo ano, o meu irmão teve um incidente no quartel, envolvendo armas de fogo. E por isso eu surtei, porque ele quase morreu. Então, a partir dali, eu comecei a ter crise de ansiedade. E eu ia parando na emergência várias vezes. Eu saía de casa para trabalhar, voltava para casa no meio do expediente. Ou então eu faltava o trabalho, porque eu não conseguia ir para a faculdade também. Eu já estava no último período, tranquei a faculdade. Eu não conseguia respirar. E uma das vezes que eu fui parar na emergência, o médico me encaminhou ao psiquiatra. E eu achando que psiquiatra era médico de maluco, né? Pensando que eu tava ficando doida já. E o meu namorado, ele veio morar comigo para me auxiliar nessa parte.
Só que ele não trabalhava ainda. Então, como a gente precisava de mais dinheiro, uma amiga minha me ofereceu para trabalhar com marketing de rede, uma empresa que tinha, né, com o marido dela, que eles tinham acabado de criar, então nós fomos. Aí eu comecei a pesquisar, a estudar sobre marketing de rede para ter os melhores resultados possíveis e acabei me apaixonando pelo marketing digital. A partir dali é que eu comecei a estudar o marketing. Aí eu criei esse canal daqui para ensinar, afinal de contas, uma vez professora, sempre professora, né? Os vídeos antigos, eles estão arquivados. Aí o Renan, namorado na época, ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo. E eu fiquei de licença no trabalho, porque eu não saía mais de casa sozinha. Vira e volta vinham aquelas crises de ansiedade, tava com pouca grana. Aí uma outra amiga minha me chamou pra gente fazer um curso de bolo. E nós fizemos. Ali eu comecei a trabalhar fazendo bolo em casa mesmo. Então eu criei um outro projeto, que é o Isadora Soares na Cozinha, né? Que eu dei uma pausa agora, mas eu espero retomar. Dei uma pausa por função de licença maternidade. Até que mais uma notícia ruim veio. A minha irmã disse que o meu sobrinho estava crescendo, ele tinha uns 4, 5 anos na época, e ela queria fazer uma festa do pijama, convidar os amiguinhos, só que a casa dela ali embaixo era muito pequena, então ela queria fazer um segundo andar lá. Mas espera aí, eu já tinha construído a casa, quarto, sala, cozinha, banheiro, e eu falei para ela, para pelo menos me reembolsar então dos custos, porque senão eu ia sair com uma mão na frente e outra atrás. E ela disse, ah não, fica como se você tivesse pago o aluguel no tempo que você ficou. Tipo, eu tinha ficado 1 ano mais ou menos naquela casa. Quem é que paga o aluguel enquanto está construindo uma casa? Não existe isso. Sem contar que as contas, elas não estavam batendo. Oi, meu amor. E se eu aceitasse essa proposta absurda, eu já ia estar no prejuízo. É porque eu gastei muito mais construindo uma casa do que se eu estivesse pagando aluguel dentro desse mesmo período. No dia anterior ao meu aniversário, de 29 anos, ela fez essa proposta absurda, né? Que ia precisar da casa e tal. Então eu não criei caso, fui morar de favor na casa da avó do meu namorado com ele. E eu continuei estudando, continuei fazendo bolos. E toda vez que eu tinha encomenda, eu ia lá para casa do meu pai fazer. Fiz 30 anos. A gente conseguiu alugar uma casa, que é essa aqui que vocês estão vendo, ainda de licença, sem sair de casa sozinha, indo periodicamente ao psiquiatra e à psicóloga. Eu tinha até o final do ano, se eu quisesse engravidar. O carro começou a dar problema, muito problema, então eu tive que fazer mais empréstimos, porque o carro era a fonte de renda, ele trabalhava como motorista de aplicativo. O meu salário tinha diminuído muito por conta da licença. E quando chegou em agosto daquele ano, eu recebi uma notícia, né? Na verdade foi uma mensagem, né, pelo WhatsApp, dizendo que eu tinha que comparecer à prefeitura para assinar a minha aposentadoria. E eu fiquei tipo, como assim? Eu tenho uns 7, 8 anos de trabalho, não sei, mais ou menos, e tô de licença. Só que já tinham 2 anos que eu tava de licença. E eu não percebi que o tempo estava passando, né, com tudo que estava acontecendo. Ou seja, me aposentaram por invalidez. E o meu salário ele ficou apenas o proporcional pelo tempo de trabalho, né? Só que como foi por invalidez, eles não podiam pagar menos do que um salário mínimo. Sendo assim, desse salário mínimo, eles descontam também aqueles empréstimos, né? Porque foram empréstimos consignados. Ou seja, sobra um pouquinho só. Aí eu completei 1 ano de aposentada, por isso eu trabalho em casa, porque eu ainda não saio de casa sozinha. Eu fazia bolo para fora, só que eu resolvi ensinar a fazer o bolo e ensinar a vender o bolo ao invés de só eu mesma fazer o bolo. Eu juntei meus conhecimentos, minha experiência na área de confeitaria, na área de marketing e coloquei isso no projeto Isadora Soares na Cozinha, que foi o que me ajudou a sair da depressão durante esse período. Só que ainda tinha uma coisa que não estava resolvida, a questão da gravidez. E eu estava caminhando para meus 31 anos sem engravidar. Mas com esse vídeo de como eu me aposentei aos 30 anos e de não como eu engravidei aos 31, então em um outro vídeo eu conto como foi que eu consegui engravidar, mesmo tendo SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. E eu vou contar qual é essa relação que a SOP tem, que teve a ver com a minha aposentadoria. Até lá, tchau, tchau!